Irmãos queridos, graça e paz, com temor e tremor na noite deste dia, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de número 17 e 18, que diz assim: Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que Deus abençoe a sua bendita e inerrante palavra. Aqui está, meus irmãos queridos, a nossa 10ª e última reflexão acerca do céu. E a terceira e última em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Eu começo na noite deste dia do Senhor com uma frase do Dr. Mark Lloyd Jones: Amigo, cuidado para que você não acorde na eternidade somente para ouvir Cristo dizer-lhe: Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Vimos, meus irmãos, nos versos de número 13 e 14, que todos os crentes em Cristo, na hora de sua morte, vão junto para Deus imediatamente. Em segundo lugar, Paulo trouxe este consolo, que todos os crentes mortos em Cristo não serão lesados, versículos 15 e 16. E agora, meus irmãos, nos versos 17 e 18, o apóstolo Paulo afirma, sem rodeios, que todos os crentes vivos na parousia serão transformados. Todos os crentes que não passarão pela morte física, eles serão transformados num piscar de olhos. A terceira verdade consoladora está aqui nos versos de número 17 e 18. Os crentes vivos serão transformados na parousia, na descida, na volta de Jesus. E haverá um arrebatamento naquele dia, a exemplo dos dias de Noé, a exemplo de Israel no Egito, quando Deus envia as pragas sobre o Egito e recolhe o seu povo na terra de Gósen. A respeito de Sodoma e Gomorra, as palavras do apóstolo Paulo são, meus irmãos queridos, pastorais, mas ao mesmo tempo teológicas e pastorais, porque a intenção do apóstolo Paulo não é dar a nós uma aula de escatologia acerca do arrebatamento, mas em confortar os nossos corações. O propósito do apóstolo Paulo não é cobrir tudo o que pode ser dito sobre este evento, mas trazer consolo e conforto à igreja em Tessalônica. Verso de número 17, Paulo diz: Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, os mortos em Cristo, aqueles que dormem, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim, diz Paulo, estaremos para sempre com o Senhor. Meus irmãos queridos, há muita comida neste verso de número 17, há muito alimento. Pena que o nosso tempo é curto, temos feito apenas reflexões, mas nós tínhamos que examinar com mais acuidade este verso. Paulo está afirmando que seremos nós, os eleitos de Deus, transformados. O conceito de transformação está implícito aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versos de número 51 a 58. Paulo fala da conexão entre ressurreição e transformação no arrebatamento. Que consolo, meus irmãos! Romanos capítulo 8, verso 1, diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não seremos condenados, não estaremos apartados ou sozinhos, seremos arrebatados. Diz o apóstolo Paulo, nós os vivos, os que ficarmos, juntamente com eles, nas nuvens, os vivos e os mortos
ressuscitados em Cristo, a igreja de hoje e a igreja de ontem, juntas, seremos tomados, como diz Paulo, subitamente, arrebatados pelo Espírito Santo do Senhor, ao toque da trombeta, ao ressoar da trombeta, do clangor dos anjos. Atos capítulo 8, verso de número 39, nós temos um evento semelhante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, o apóstolo nos versos 2 e 4, fala da maneira como ele foi subitamente tomado por Deus. Glórias a Deus, IPT, porque nós estaremos com ele, diz o apóstolo Paulo, e com eles, os nossos queridos irmãos que já antegozam a glória. Seremos tirados por um breve tempo, diz o apóstolo Paulo, para o encontro com o Senhor nos ares. Nós não viveremos entre nuvens, nós não viveremos nos ares. Será uma reunião gloriosa, uma recepção de tirar o fôlego, noiva e noivo juntos. Por isso, Jesus, naquele tom de despedida, de até breve, no cenáculo, em João 14, verso de número 2, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, pois vou preparar-vos lugar. Que consolo! Para sempre, diz o apóstolo Paulo, estaremos para sempre com o Senhor e com os demais irmãos, toda hora, todo dia, em todas as ocasiões, estaremos com Jesus para sempre. Isto implica que não haverá despedidas, partidas, funerais. Que consolo temos, que consolador a igreja do Senhor tem. Verso de número 18, Paulo então diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Consolem-se com a verdade de Deus, pais e mães, filhos e filhas, esposos e esposas. Consolem-se com a verdade de Deus, com Jesus. Leia o primeiro capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nosso consolo, Igreja Presbiteriana do Brasil em Taubaté, não está no shopping center. O nosso consolo, irmão, irmã, não está nas vacinas que estão por chegar. O nosso consolo não está no retorno das atividades eclesiásticas, a despeito disso ser um tremendo conforto para nós, mas o nosso consolo está em Jesus. O nosso consolo real é este, e estaremos para sempre com Jesus. Nosso consolo é a verdade de Deus, é a Escritura que nos apresenta Jesus Cristo. Nossa consolação é inerrante, é eficaz, é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Nosso consolo é a palavra, é o Evangelho do Senhor. Nosso consolo é uma pessoa que veio tabernacular conosco e morrer a nossa morte. Louvado seja o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. O puritano John Owen, em seu clássico no século XVII, em 1647, a morte da morte, na morte de Cristo, fala deste dia como o dia em que a morte morre. A morte, IPT, morrerá em nós e para nós. Ó dia de eterno gozo, ó Happy Day. O que significa, afinal, a palavra morte nas 3 vezes em que ocorre na sentença de John Owen? Primeiro, todos os homens são pecadores e por isso sujeitos à morte física, espiritual e eterna. De acordo com a Escritura Sagrada, com a Bíblia, o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, verso 12. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Para as Escrituras, a vinda de Jesus é para sanar a morte do corpo e da alma.
A morte é um decreto de Deus, igreja, e não causa natural. A morte física separa a alma do corpo, o qual retorna à terra, ao pó. A morte espiritual afasta o homem de Deus. O pecado da desobediência é o causador dessa separação. O profeta declara: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, verso de número 2. Que tristeza, meu irmão, que tristeza, minha irmã, tanto a morte física quanto a morte espiritual constituem a grande tragédia da humanidade. Em segundo lugar, John Owen, a morte física e espiritual morrem na vida dos que estão em Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor! A morte que tanto nos aflige e nos tira a alegria já tem sua morte decretada em Cristo. Em outras palavras, irmãos, a morte morre, a morte eterna, que é a finalização da morte espiritual, já morreu antecipadamente para quem vive para Deus. Jesus disse: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, verso 24. Por isso Jesus foi crucificado, morto e sepultado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 15. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A vida eterna, conquistada por Jesus na cruz do Calvário, anula a morte eterna e a separação entre Deus e o homem. A vida eterna já nos é assegurada em Cristo nesta vida. João 10, 10, João capítulo 11, versículos 25 e 26. Quanto à morte física, sabemos que não escaparemos dela, a menos que Cristo volte. Felizmente, igreja, há uma certeza para nós. Ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios 15, verso 26. Quando se dará isso? Na ressurreição dos mortos, por ocasião da parousia, da volta do Senhor Jesus. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Meus irmãos queridos, em 1 Coríntios 15, versos 50 a 55, Paulo diz que quando o nosso Senhor retornar à terra, os vivos subirão com os corpos transformados, isto é, corpos íntegros e imortais. Então se cumprirá a palavra de Deus: tragada foi a morte pela vitória de Jesus. 1 Coríntios 15, verso 54. Os que morreram em Cristo ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão arrebatados com eles para viverem eternamente com o Senhor Jesus no novo céu e na nova terra. E Deus, meus irmãos, limpará de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse capítulo 21, verso 4. A morte física terá o seu fim. E em terceiro e último lugar, John Owen diz que a morte da morte só é possível na morte de Jesus Cristo. Essa morte é a terceira referida do seu título. É a morte de Cristo que causa a morte da morte física e espiritual. João capítulo 1, verso 29, João Batista, ao contemplar Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras.
2 Timóteo 1,10, Paulo diz que Jesus Cristo não só destruiu a morte, como também trouxe a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Quando Cristo morreu, igreja, na cruz do Calvário, fazendo-se maldito em nosso lugar, ele teve como propósito deliberado e planejado de nos conceder vida eterna. Marcos capítulo 10, verso 45, Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 15. A morte da morte na morte de Cristo é um fato estupendo que nos deve levar a amar mais e mais o nosso Senhor, a darmos a Deus glória para sempre, sempre, e anunciar estas boas novas para o consolo nosso e dos demais. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Por que Jesus Cristo teve de passar pela morte, meu irmão? Para anular a morte sua, que foi decretada contra você por causa do pecado. A morte física que desaba sobre nós como uma guilhotina sobre a cabeça do condenado, e a morte espiritual que traz a consequente terrível morte eterna, são inevitáveis resultados do pecado do homem em face de um Deus santo, santo, santo. Mas a vitória do crente está garantida, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A vinda de Jesus em glória não será para uma segunda chance ou para uma nova onda de conversões, mas para juízo sobre a terra e consolo eterno da igreja. Jesus não vem para converter massas, mas para julgar a terra e receber a sua igreja em glória. Verso 18, Paulo diz, portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Ele não diz, portanto, escrevam um grande tratado escatológico, mas consolai-vos uns aos outros com o Evangelho, com a palavra de Deus. Todos os remidos estarão lá. Quando Jesus vier, ele não perderá nenhuma das suas ovelhas. João 17, verso 12. O Deus de todo consolo enviará Jesus em definitivo para nos consolar para sempre. Não há necessidade, igreja, de lamento, a não ser pelo pecado que nos assedia tenazmente todos os dias. Não há necessidade de tristeza, igreja, a não ser pelo pecado. Que consolo tremendo temos nas Escrituras, no Evangelho. Os cristãos nunca dizem um adeus final. A morte é uma coisa tão terrível quando está envolta em ignorância. A morte é uma coisa tão assustadora quando não há consolo, quando não há palavra de Deus. Aqui estamos nós. Eu termino na noite deste dia como cristãos cheios de esperança, uma viva esperança. Esperança por um reencontro glorioso com Jesus, quando Ele vier em majestade e glória. Deus, graças te damos por essa grande esperança implantada no nosso coração. Que isso arda no seu coração na noite deste dia e te faça vibrar. Se houver alguém que nos ouve nesta ocasião, que não tenha essa doce e gloriosa esperança e que vive no medo da morte, eis o consolo, a palavra de Deus. Leia a Bíblia, vá para a fonte de toda consolação, vá para Jesus. As verdades dessa perícope devem estar gravadas nas tábuas do nosso coração e ali permanecer. Em primeiro lugar, lembrem-se, meus irmãos, não seremos condenados, não estaremos apartados ou sozinhos entre nuvens,
seremos arrebatados com eles nas nuvens. A igreja de hoje e a igreja de ontem, juntas para a glória de Deus, consolai-vos com estas palavras, seremos tomados subitamente. Em segundo lugar, estaremos com Jesus e com eles seremos tirados por um breve tempo para o encontro com o Senhor nos ares, uma recepção de tirar o fôlego. Em terceiro lugar, para sempre, toda hora, todo dia, em todas as ocasiões, estaremos com Jesus e com os amados irmãos, não haverá despedidas. E em quarto e último lugar, consolai-vos, pais, consolai-vos, mães, consolai-vos, filhos e filhas, esposos e esposas, irmãos e irmãs, com estas palavras. Eu termino na noite deste dia do Senhor parafraseando novamente o Dr. Mark Lloyd Jones. Amigo, que bênção será você acordar na eternidade e ouvir Cristo dizer-lhe: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Consolai-vos com a palavra e não com pensamentos positivos. Consolai-vos com a palavra e não com dinheiro, não com comida, bebida, com vacinas. Nosso consolo, irmãos, hoje e até aquele dia é na palavra de Deus, é no Santo Evangelho. O nosso consolo está na Escritura do Antigo e do Novo Testamento. O nosso consolo está na palavra de Deus, no Verbo de Deus. O nosso consolo está nas doutrinas da graça de nosso Salvador Jesus Cristo. E eis o consolo que envolve a minha vida. O meu Senhor Jesus, que foi morto sim, naquela cruz, voltará enfim, por isso eu canto glória, glória ao autor da minha fé. Uma abençoada semana. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul, nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim
podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Autor